para você que já se apresentou por um X e uma Coca. Olá pra você que já teve que costurar a sapatilha porque não tinha dinheiro pra comprar uma nova. Eu sou a Gabriele Dors. Eu sou o Jean Mendes e esse é mais um episódio do Artcash Podcast. Este podcast tem o apoio de Constinta e Sonari Studio. Localizado na Avenida 2 de Novembro 724, Sonari Studio possui equipamentos de ponta e infraestrutura para audiovisuais e estúdios de podcast. Muito bem, muito bem. E hoje, pessoal, estamos com um convidado. Um convidado. Vou ler o currículozinho Coisa básica. suave, base dele, pra vocês terem uma noção. Ele que é mágico especializado em shows infantis, já teve experiência trabalhando como artista de rua em Dublin, na Irlanda, onde fez parte da Society of Irish Magicians, Associação de Mágicos da Irlanda. Também participou como congressista do Blackpool Magic, em Blackpool, na Inglaterra, considerado o maior congresso de mágica da Europa. Possui quase 2 milhões de seguidores no TikTok, Quai e Instagram. Além disso, é um adepto do buy and hold e aporta religiosamente uma parte dos seus cachês no mercado de capitais. Com vocês, o mágico Valkyr. Purpurina. Muito bem, galera. Cá estamos, então. Seja muito bem-vindo. Muito Valkyr. obrigado. Que seja um bate-papo com vários insights pra galera, pra gente conhecer um pouquinho do teu trabalho, de como Perfeito. tu lida com a grana também, que é importante, né? Com certeza. Então, nós vamos começar. Você quer falar alguma coisa antes? Tem algo a dizer que Tem pode ser algo a usado contra dizer? você no tribunal, não? Pense bem, não. Então a gente vai começar com a primeira pergunta, que é como que a mágica entrou na sua vida, né? Ou Sim. como que você começou a se interessar A por mágica mágica? do nascimento, né? A pessoa que nasce é uma Começou ser assim. mágico, Começou né? Eu sou primeiro. pai, eu sei disso aí, magia do nascimento. Então, a minha memória é horrível, mas eu lembro que quando criança eu gostava bastante, mas depois eu voltei a fazer na época ali da adolescência, entre final do ensino fundamental, oitava, pro primeiro ano do ensino médio. Era uma Nossa. criança muito tímida, assim, não conseguia me comunicar, tinha dificuldade e tudo mais. E a mágica, como é uma ferramenta que ajuda, porque tu já tem um roteiro pré-definido, então facilitava a comunicação. Dá uma segurança ali. Dá porque eu uma tava segurança treinando pra fazer eles. amigos, me comunicar com as pessoas, então foi o que me ajudou, assim, a começar a Me fazer mágica. identifiquei, porque eu comecei a Porra. dançar. Por conta disso. Por causa Eu já da- dancei, não sei se você sabia. Eu sei que tu Ah, tem eu um sei. negocinho aí. Eu Quando era criança, eu Que dancei tem breaking. Ah, marginal do hip hop Olha aqui. aí. Sabe que eu me identifiquei, cara, porque eu também, na adolescência ali, essa mesma idade, Sim. oitava série, eu comecei a dançar porque, cara, as menininhas olhavam pros carinha que dançavam. E eu pensei, eu queria ter uma namoradinha. uma namoradinha. Eu vou ter que começar a dançar Mas também. isso também aconteceu comigo, Revelações. mas um pouquinho depois, ali nas festas de 15 anos, porque eu ia pra malandro. festa de 15 anos, todo mundo tava dançando pagode e eu ficava num canto, assim, Emo com os Cara, cabelinhos aqui. tomando refri, Cara, água. emo, fala a E verdade. daí... Ouvindo NX0. Não, eu tive um... Não. Não? Ah, É que como eu dançava break, eu escutava muito rap. claro. Quando era- Entendi, menor, marginal assim. também. Que nem Mas tinha um eu aqui. cabelinho meio... Mas emo, isso, assim. isso E é aí? muito interessante, né? Essa questão que ele levantou de que a mágica foi uma forma de ele conseguir fazer amizades e tal. Então, a gente vê muitos casos assim, né? Sim, de da arte pessoas- entrando pra socializar. Exato, pra... às vezes a pessoa ela se sente um pouco aquela coisa assim, um peixe fora da água, e aí acaba indo muitas vezes pro teatro, pra dança, enfim. E é ali onde essa pessoa se encontra, né? Isso acontece Sim. muito com o esporte também. Sim. Sim. Então, que bacana, né? A importância que a arte tem também ali nessa fase da pré-adolescência, da adolescência também, Legal. para as pessoas conseguirem se inserir um pouquinho mais ali. E né? aí tu foi entrando, descobrindo a mágica ali, oitava série, aí depois voltou mais forte quando? Como É, que daí eu... foi? Todo ensino médio, eu Dor de cabeça daí. eu fazia, estudava bastante, assim, mas nunca pensei em trabalhar com a mágica, assim, nunca pensei, vou utilizar a mágica como hobby. Sim. Também não conhecia o mercado, né? Ali Normal. adolescente não tem noção direito da vida, então nunca pensei em trabalhar com isso. Em que Sim. momento que tu
começou Então, a... foi só depois na faculdade, porque eu me formei, fiz publicidade e propaganda. Porque na época do colégio também eu fazia bastante vídeo, gostava de edição de vídeo e massa. tudo mais. Aham. Então, por conta disso, decidi fazer publicidade. Tu pode falar então, tipo, eu sou mágico e faço logo no final de semana. Tu tem aval ali, propriedade pra dizer também faço logo. Hoje em dia eu mexo no Canva, que Olha é aí, o ó. mais fácil. Canva salvando vidas. Mas foi nesse período, assim, que eu... Na faculdade, o que aconteceu, né? Eu entrei na faculdade e sempre com a mágica ali. Tinha um trabalho, eu arrumava uma forma de apresentar uma mágica Massa. para falar sobre a matéria do trabalho, sobre comunicação. Tentava Sim. usar a mágica de alguma forma. E daí teve o quinto e sexto semestre que o que acontece, né? Eu me formei na Unipampa, lá em São Borja. Aham. Daí são as disciplinas de agência. Então, digamos, tem 30 pessoas na turma, se formam 5 grupos de 6 pessoas. Na verdade, 6 grupos de 5 pessoas ali. E daí tu tem que fazer campanhas reais para clientes da cidade. Tipo, Feira do Livro de São Borja, Sim. Festa do Peixe. Daí tem várias campanhas que tem que fazer. E ali foi o período que eu me desiludi, assim, porque é o período que eu mais esperava de toda a faculdade. E quando chegou, não era bem isso. Peguei um grupo que eu não conseguia me adaptar com o pessoal e tudo mais. Tem os colegas mal, então se vocês estão vendo esse podcast... Mas eu me dou com o pessoal hoje. Ele não ia com a cara de vocês daquele grupo, tá? Eu me dou super bem, mas na faculdade foi complicado, foi difícil. E Mas... daí, quando eu já tava querendo desistir, né? Mas tava no final, eram 8 semestres, né? já tava no sexto, e eu pensei, meu Deus do céu, eu vou terminar. Só que daí no sexto semestre a gente foi pra Porto Alegre conhecer umas agências de lá. Então a ideia, a faculdade levava todo mundo de ônibus. E deu sorte, né, de no mesmo final de semana ia ter um espetáculo de mágica, que é o Mágicos do Sul. Que é o espetáculo do pessoal da Associação dos Mágicos do Rio Grande do Sul. Que hoje eu faço parte, né? Sim, e até já me apresentei. Ano passado eu me apresentei no Mágicos do Sul. Uma dessas lá tu em está Porto gerando Alegre. novos Valkyries. Sabe? Verdade. Massa, massa. É verdade. E daí foi nessa apresentação. O pessoal, tipo, era uma quinta-feira, o pessoal ia e voltava, eu fiquei, final de semana, fiquei na casa de um amigo lá e fui assistir. E daí quando eu assisti, principalmente um ato que até foi premiado no Brasil, que é o ato, até sempre comento com ele, do Silvio e da Cláudia, que ele era um gari, o ato do gari, é muito legal. Massa. Porque ele entrava, tipo, tinha o som, um flash, assim, o som como se fosse do caminhão de lixo, assim, ele tinha uma caixa ali, ele encontrava uma revista, tinha a foto de uma mulher, ele colocava dentro da caixa de papelão, do nada a caixa de papelão começava a levitar, até me arrepio de contar. Eita. Começava a levitar, assim, virava de cabeça pra baixo. Quando ele abria, tava a caixa levitando sem a mulher dali de dentro. Massa, muito legal, assim. massa. Então, um ato bem construído, assim. E quando eu vi aquele ato, foi quando eu decidi viver daquilo a partir disso. Que massa. Que idade tu tinha, mais ou menos? Tu é de Santa Maria? Olha, tu não, veio eu sou de Uruguaiana. Como é que foi essa trajetória que foi pra São Borja, que foi pra Santa Maria, que tá Então, eu no já morei em mundo? muitos lugares. Então, em São Borja, eu me formei em São Borja, daí voltei pra Uruguaiana. Daí tudo que eu fiz, né, depois já pensava em trabalhar com mágica ali, e tanto que meu TCC depois foi relacionado à mágica. Eu peguei um ilusionista e analisei as redes sociais dele e tudo mais. Massa. Mostrava como ele usava o endosso de celebridades pra se divulgar nas redes sociais e tudo mais. E daí voltei pra Uruguaiana e eu tinha a ideia de fazer um intercâmbio. Foi quando surgiu a ideia. E daí... E teve um motivo especial pra buscar a Irlanda ou... É porque a Irlanda eu acho que é o lugar mais... Tem muito brasileiro lá, é o lugar mais fácil pra te ir, que tu tem permissão pra trabalhar. Tu vai pegar... legal, não sabia. É que eu Tem não muito sei... brasileiro que vai pra... Lotado de brasileiros, assim. Eu acho que tem mais brasileiro que irlandês. hoje em dia. Não é um bom lugar pra treinar o inglês. Exatamente. Por quê? Porque eu morava só com brasileiros na casa que eu morava. Então, Conheço em vários casa, casos assim. eu ainda peguei uma escola que tinha... Porque a maioria das escolas tem mais brasileiros, tem lotado. Nossa. Eu ainda peguei uma escola que tinha poucos brasileiros. Era um pouquinho mais longe, assim. Mas tinha até pagode. Eu ia no pagode toda quarta-feira. E Tinha no pagode da pagode. Irlanda. Olhei Meu Eu não Deus. acredito. Olhei a final da Copa do Brasil lá, que o Grêmio ganhou também. Tá. Ah, Grêmio ganhou, não E aí, precisa falar disso. Lá Corta no essa pub. parte, viu, gente? Ah, Grêmio ganhou.
E ali na Irlanda foi quando você também trabalhou como artista de rua? Isso. Eu comecei fazendo isso em Uruguaiana. Porque o que acontece, né? Eu me formei, voltei pra Uruguaiana. E eu me formei no início de 2016. E daí o intercâmbio... eu acho que foi. Início de 2016, que teve a festa e tudo mais. E daí o intercâmbio foi em setembro de Nossa. 2016. Daí, claro, minha mãe me ajudou. Ainda Sim. fui muito privilegiado em ter a ajuda dela, com dinheiro. Mas eu queria juntar um pouquinho também pra eu levar. Porque ela falou, vou te ajudar a pagar o intercâmbio. Mas o dinheiro que tu te vira pra... Porque o que acontece, né? Eu não sei se mudou agora. Mas pra ir pra Irlanda, o que tu precisa ter, basicamente? Tu tem que ter passagem de volta. Uhum. O curso de inglês comprado. Hum. Também tu precisa ter no mínimo uns 4 mil euros, assim, então é Aham. bastante dinheiro. Sim. Por quê? Porque 3 mil euros tu tem que mostrar pra imigração quanto Aham. vai fazer lá o visto, que é depois de um tempo que tu tá lá, pra mostrar que tu tem condições de se manter. Então não é um dinheiro que tu vai torrar, mas tu tem que ter. Sim. E um dinheiro a mais por quê? Porque até tu abrir a conta no banco, até tu Sim. depositar o dinheiro, tirar o comprovante pra levar. Aí tu vai gastar, né? Tu vai viver, tu vai comer. Sim. No primeiro tu vai gastar mais Sim, com... certo. Artista não vive de amor, Exatamente. mas não é assim. Tu tem que... Não conhece a cidade, então tu vai gastar mais Aham. até tu aprender. Tu tem que pagar o calção quando tu encontrar um lugar pra ficar e tudo mais. Aham. Então, Quanto tempo tu ficou lá, mais ou fiquei menos? uns 8 meses. Pô, legal, bastante tempo. Bastante tempo. E era tranquilo, assim, de juntar uma grana com o trabalho Lá na rua? é que eu cheguei meio perdido. O que aconteceu, né? Voltando um pouco pra parte de Uruguaiana. Porque como eu tava em Uruguaiana, precisava juntar dinheiro. E, eu não queria trabalhar como publicitário. Até fui em algumas gráficas pra tentar trabalhar, mas, eu não. E daí, como eu pensei, eu já vou fazer o intercâmbio. Lá eu vou ter que trabalhar pra conseguir me manter. Sim. Por que não fazer algo que eu gosto? Então eu pesquisei sobre, primeiro, como é que funciona a questão da mágica de rua e tudo mais. E também pesquisei materiais. Então, que a mágica, parece que não, mas tem muita coisa de material, assim. Em inglês é o que tem mais, então já uma dica. Se o pessoal quiser aprender a fazer Várias mágica, dicas. estuda inglês. Boa! Porque é o que tem mais Massa. material. Então, é que a mágica, como tem várias áreas, né? Tem a mágica infantil, que é o que eu faço mais hoje. Tem o mentalismo, que tu lê pensamentos e tudo mais. Tem a mágica de rua. Porque Sim, eu fui é entender como uma categoria, funcionava digamos assim. a mágica de rua. Tem também vários dançarinos que trabalham na rua também. Sim. E qual é a ideia base, né? Da mágica, eu acho que espetáculo de dança é semelhante. Cantor talvez seja um pouquinho diferente. Porque a mágica, os espetáculos de dança, tem que fazer 3 coisas basicamente. A pessoa parar, então tem que fazer alguma coisa pra pessoa parar ali. Uhum. Formar a rodinha, então fazer a galera ficar e Aham. aumentando a rodinha. E fazer o pessoal pagar no final. Perfeito. Então eu fui comprando materiais, livros, Pô, DVDs. legal isso. Tem uma fórmula, né? Tem um formato Sim. de como fazer essa... Isso é legal. Aí, daí tinham vários materiais de vários mágicos diferentes. Daí eu fui pegando as ideias de vários mágicos pra entender como fazer, pra fazer o pessoal parar, pagar Mas- e... Até gravei uns vídeos e até fiz isso lá em Uruguaiana. Lá em Uruguaiana, claro que não tem como comparar. Por quê? Sim. Uruguaiana é uma cidade turística, né? Então o pessoal tá ali correndo pra... Que nem aqui, tu vai fazendo centro de Santa Maria bem mais É complicado cada um fazer. indo pra algum lugar com um objetivo, né? Não Com é objetivo. parado Um pra ver horário. ou explorar. Exatamente. Então lá em Uruguaiana eu fui mais e fiz um tempo assim Aham. como teste pra fazer entender o que fazer para as pessoas pararem, assistirem Sim. e pagar, mais como um laboratório assim para depois. Massa Na experiência, Irlanda. cara. Foi bem legal. Valky, mudando um pouco o rumo da conversa, Deixa eu puxar um, então, já que tu quer mudar o rumo, agora eu quero pegar um gancho dele ali. Tá. Tu me autoriza? A gente tá aqui, né, a gente aprendendo como é que funciona essa coisa. Você tinha falado ali da tua mãe te ajudar, né, na questão do Sim. ir para... E eu já fiquei curioso, assim, eu sempre gosto de saber de onde vem, do que se alimenta, como é que sobrevive e tudo mais. Conta pra gente um pouquinho de como é que foi a tua relação, assim, em casa mesmo, de grana. Como é que foi... sobrava... Tinha contadinho, faltava? Como é que era a tua infância, enquanto tu dependia dos teus pais até a fase adulta, enfim? Como é que era a relação com o dinheiro? Como é que eles lidavam com o dinheiro também?
Olha, eu não lembro de ter tido... Claro, eu não tinha a roupa mais cara, Não era o iPhone tênis do de cada- Seninha... Ah, o que descia que o ia óculos, ter que cara. descer Pô. Não tinha, mas eu não tive dificuldades, assim, de passar Sim. fome e tudo mais. Nunca tive isso. Mas minha mãe teve mais dificuldade, acho, financeira quando minha irmã, ela se formou e veio até pra Santa Maria aqui fazer cursinho. Massa. Então minha mãe teve que se desdobrar e era só ela pra fazia frios pra fora. Chegava, era cansativo. Porque a gente Sim. tinha que ajudar, tipo, final de ano, ela chamava muita gente, assim, ela trabalhava, ela foi era diretora, já trabalhava 60 horas, diretora de um Sim. colégio carente lá. E daí chamava o pessoal lá pra ajudar. Bem E daí era Natal, pegado. Ano Novo, vendia, tipo, 6 mil Salgadinhos, salgadinhos. e Então coisas, era então, puxadão. Aham. Era, tinha puxado. Daí a gente praticamente não tinha Natal Aham. e Ano Novo, que era Era puxadão. só trampando. Daí terminava ali. 11 horas, você já tava com sono. já. Já que nem queria olhar a Então- missa do galo daí. Então era mais, as dificuldades maiores eu acho que foram nessas situações, quando minha Aham. irmã teve que vir pra Santa Maria, porque aqui os cursinhos, a qualidade Sim, né, eram sim. melhores e tudo mais. Então, mas eu não lembro de ter dificuldade, E tu assim, parou em- pra... Como é que tu veio pra Santa Maria de Uruguaiana? Então, aí foi quando eu voltei da Irlanda. Quando eu voltei, eu tava na Irlanda ganhando em euro lá, tudo feliz, hoje coisa tava legal boa. isso, hein? Daí voltei. E daí quando eu cheguei em Uruguaiana, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer da E vida? agora? O Meu que eu vou ser quando Deus. crescer? Falando em publicidade, não quero. Não quero ficar em Uruguaiana. Não, daí demorou um pouquinho, porque daí eu pensei, o que eu vou fazer? Será que eu faço mágica na rua aqui? Daí eu tentei fazer, até que um mês eu ganhei R$60 por aí. Eu pensei, Boa, dá pra meu Deus sustentar uma do céu, família já. R$66. Daí eu pensei, não, vou ter que dar um jeito. Foi aí, eu não lembro quando, como, mas eu acabei descobrindo o mercado infantil lá, que é o mercado de mágica, mercado de festas infantis em Uruguaiana. Sim. Fui percebendo que existem festas infantis todos os dias, em vários salões. É isso? Aí, Aham. então Daí tá, eu já né? pensei, né? Como um bom empreendedor, eu pensei, Boa, aí é o mindset vou fazer o jovem. seguinte, vou cobrar R$100 pelo show, vou fazer 30 shows no mês, vou ganhar R$3.000, tô rico. É Tá sempre aí, a ó. conta de Meu padeiro que a Deus, gente é bem- faz, Meu né? Deus do céu. Sim. Mas eu não tinha noção, justamente nem de como cobrar, de como fazer, mas foi aí que eu comecei. Tentava fazer parcerias com salões de festa que não dava certo, fui Sim. tentando me virando E até o aos pessoal poucos. acreditar, assim, no trabalho, né? Com Se é certeza. esse piá fazendo mágica, não Porque, sei. Validar, né, o que acontecia? Eu tinha bastante experiência por conta já de fazer há muito tempo, de fazer em Dublin também o formato que é o close-up magic, que eu chamo de cara a cara, né, pra vender. Aham. Que é aquele formato que tu vai passando de mês em mês. Então tem um evento, tem o pessoal aqui, tu chega na mesa, interage, vai na mesa lá, interage com o pessoal, mas eu nunca tinha feito pra criança. Então eu nunca tinha sim. feito show infantil, a princípio. Foi mais pela oportunidade, assim. Comecei nas festas a fazer esse formato. Aí eu Tu passo viu uma de brecha ali do mercado e disse, ó, não tem Com ninguém certeza. atendendo aqui, tem uma demanda que pode Com ser... certeza, festas infantis, só que eu comecei fazendo esse formato de mesa em mesa, até que as mães começaram a pedir, ah, mas tu não faz show pras crianças? Eu, não, Sempre tem aquela coisa, né, no início. Não Não. faço, meu anjo, não, não obrigado. não sei. E daí chegou, o pessoal pediu tanto que um dia eu decidi fazer. Uhum. E daí foi um dos piores dias da minha vida. Eu pensei em desistir e voltar pra publicidade. Voltar pra publicidade nesse momento. Porque eu não tinha noção, hoje eu Aham. tenho, e mesmo tendo noção, tem shows que são complicados, que É existem. criança, quando, Assustador. ainda mais com Criança, açúcar. Feroz. Com as, meu Deus, eu fui fazer uma Criança festa com esses tempos. açúcar. Que as crianças estavam comendo algodão doce, chocolate, meu Deus Nossa. do céu. Super agitado, mas acontece. Mas na época eu não tinha noção. Então, e é uma criança chorando, daí eu chamo a outra, ela começa a chorar porque eu não chamei ela. Meu Deus do Aí céu. não tem. Nossa legal. senhora. Só que eu não entendi que precisava. Ah, tem que ter um sonzinho, tem que ter um microfone. E eu fui aos poucos, porque antes eu tinha basicamente, era eu com um sapato que eu. Um sapatinho, uma calça, uma camisa, que mudava a cor em cada show. Não tinha um figurino, não tinha Meu. nenhuma Não tinha. identidade. E daí não tinha microfone, era uma bolsa de couro que eu colocava algumas mágicas ali. Chegava, pegava uma cadeira, colocava em cima da cadeira e fazia. E é isso. Nossa. Mas com o tempo eu fui aprendendo, né? Ah. Fui vendo. Daí comprei uma caixinha de som. Juntei um dinheiro, comprei uma caixinha de som pequenininha. Juntei, comprei um microfone horrível. Tomate, o nome da marca. Tomate, não Nossa, come tomate. horrível. Dava muita microfonia, mas foi o que eu comecei.
e aos poucos fui melhorando. Isso tanto... que ano, assim, quando tu voltou? Lá 2017. Em Uruguaiana. Em Uruguaiana. Daí eu fiz 2017, fiz 2018 em Uruguaiana. Aí tinha um amigo meu que me ajudava, que mora aqui em Santa Maria, até trabalhou comigo um tempo, que ele começou a fazer anúncios pra mim, trabalhar com tráfego pago pra mim, aqui pra Santa Maria. Daí minha ideia, ele me deu a ideia, por que tu não se muda pra um mercado maior, tem mais pessoas, e aqui centro do estado, tem cidades próximas, eu já tinha amigos que moravam aqui, então eu pensei, vou ver o que dá pra fazer, né, vou testar. E daí eu comecei, daí foi um ano cansativo, por quê? Porque eu comecei a fazer shows aqui e lá. Aí fica bate-volta. Então, e daí, claro, eu não tinha estrutura, e daí eu ia, o pessoal não me conhecia, e eu ia, como é que eu ia fazer? E daí eu não cobrava deslocamento, porque eu tentava fechar mais de um show. Não façam isso! Claro, é que eu não tinha noção, assim, e como eu queria que as pessoas aqui em Santa Maria me conhecessem, mas até porque entrar no mercado, às entrar vezes no tem mercado, tinha esse risco. Então, o que eu fiz? Eu comprei 2 caixas de som, deixava uma aqui e uma lá, daí na época eu comprei uma caixa de som baratinha, assim, um pouquinho maior, mas que dava, quebrava o galho. Comprei 2 mesinhas, assim, deixava aqui, eu deixava na casa do meu amigo, daí quando eu vinha eu me arregava na casa dele. É isso. Ficava na casa dele. E daí vinha, trazia só a maleta. Fazia um show numa maletinha, assim, que eu trazia a maleta e ia com a maleta. Daí tentava conseguir BlaBlaCar, carona, assim, nos grupos. Carona. Daí chegava sexta-feira, era eu apavorado. Cara, tem show, preciso ir. E daí, claro, eu já tentava conseguir as caronas bem antes. Sempre conseguia, assim. E aí tu veio antes da pandemia, durante... E daí eu decidi me mudar, fui fazer um teste. Daí a sorte, né, que eu morava, depois eu passei a morar com esse meu amigo, que ele tinha um apartamento ali, 2 quartos, morava ele, irmão dele, e tinha um quartinho menor ali. Que eu tinha... Então... Claro, era um quartinho minúsculo, mas tinha ar-condicionado. Cabia. Já me ajudava os pra começar. Os equipamentos não cabiam, mas chegou um momento que era eu entrava os equipamentos. Mas daí, eu lembro que foi em setembro de 2019, que eu ia fazer uma sequência de uns 10 shows, assim. Tá chegando aquela época melhor que todo mundo tem que contar da sua vida, calma. Daí começou final de setembro, assim, pra início de outubro eu tinha uns 10, assim, tipo, desde o dia 20 e poucos até dia 5, não lembro, dia 5, 6, 7. Daí foi a vez que eu decidi, vamos fazer um teste de morar aí, ficar uns 10 dias e tudo mais. E daí deu certo, o pessoal começou a gostar, daí foi aí que eu me mudei. Daí eu mudei pra morar com ele ali. Daí eu tive a sorte também, porque ele é meu colega desde do ensino médio. Então me dou super bem. A mãe dele é uma mãe pra mim também. A mãe dele, o pai dele. Sim, a família. Então ali eles não me cobraram nem aluguel. Eu só. Então pra mim, dividia um quartinho pequeno, tinha ar-condicionado ainda, que já era um baita conforto. Eita! Mas era um quartinho pequeno. E foi ali que eu... Começou a se estabelecer Comecei a me estabelecer aqui em Santa Maria. Daí eu comecei... Aí veio o ano. E aí veio a pandemia. Todo mundo começa a decolar final de 2019. Cara, todo mundo. Todo mundo conversa, não, final de 2019 tava indo, e aí veio a pandemia. E aí, recém-chegado em Santa Maria... Tu já tinha uma relação com as redes sociais ou era algo menor? Não, ainda, eu acho que eu comecei final de 2019, eu não lembro agora. Porque depois, a pandemia de 2020, 2021, eu não lembro o que eu fiz em cada ano. Parece a mesma coisa. Parece que é a mesma coisa. Junta tudo no mesmo... Mas depois que eu me mudei, né, e daí eu só dividia, tinha um custo super baixo ali. A vantagem foi essa, porque eu tinha um negócio que eu tinha um custo super baixo ali. Porque ali eu dividia comida, água e luz. Insight, mantenham seus custos baixos, pelo amor. Não, mas é que depende da situação também. Não, mas é importante no começo, assim. Tem até uma palestra de um mágico que ele fala, que é bem interessante, que ele fala sobre a antifragilidade, que é quanto o teu negócio ele consegue se manter nesse caso, se tu fique doente ou se se acontece uma pandemia. Tipo, como eu não tinha um custo, por isso que eu acho super corajoso quem empreende com um negócio que tu tem que ter um espaço, tu tem que ter um custo fixo mensal. Obrigado, cara. Porque a minha vantagem era essa, tipo, beleza, não tenho nenhum show esse mês, zero.
Mas também não tem um custo. Eu vou gastar Elevado 400, 500 reais no máximo no mês. Sim. Claro que agora eu tô gastando mais porque eu já me mudei, já. Ah. Cheguei, passei dessa Ah, fase. fica lá Mas no pertinho, começo, amigo. né? Ou passa Não, o é que endereço chega uma dele hora pra que te tu cansa indicar também. outro. Já que vagou. Massa, cara. E aí começou essa função de pandemia, o custo era baixo, conseguia se manter, ok. Conseguia se manter, mas é que foi aquela coisa, né? Eu lembro até a festa, a última festa que eu fiz, que foi 13, eu já tava meio preocupado, já vi, tinha um álcool em gel na mesa. Eu já passava. Foi 13 de março, se não me engano. Véspera. Foi Dia o 17 de março. foi dia 15, eu acho que começou que estourou. E eu tinha uns shows pra frente marcados já. Uhum. E daí começou aquela coisa. Bah, eu acho que eu vou ter que cancelar. Vou ter que cancelar. Meu Deus, eu pensei. Daí eu pensei, né? Não, Publicidade. vou voltar. Vou voltar. Daí eu pensei, não, já sei o que eu vou fazer. Eu vou dar um tempo, aproveitar esse tempo que vai dar uns. Eu pensei, vai dar uns 15 dias. Vou dar uma estudada Todo em mundo achou algumas que coisas fosse. novas. Já tinha essa ideia de guardar um pouquinho. Porque como eu tinha um custo baixo, apesar de eu ganhar pouco, Sim. conseguia fazer sobrar Nessa época ainda. tu já investia ou ainda não tinha começado assim nessa questão de reserva de emergência? Eu acho que não, porque eu comecei a investir depois. Eu lembro que eu comecei a investir, acho que quase nesse período. Não lembro se foi um pouquinho antes ou depois da pandemia. Mas eu Sim. lembro que eu comecei a investir em 2019. Mas eu antes tinha disso- aquela estratégia errada de guardar dinheiro. Eu Sim. guardava, mas não investia. Sim. Deixava ali Na poupança. e fazia a continha na caderneta ali. Tava no tenho caixa. isso. Ganhei mais 20 reais, vou anotar. Mas não Show. tinha essa ideia de investir. Mas antes disso começou, daí com a pandemia veio as redes sociais, né? Isso, ali eu que acho que foi começou um a investir. pouquinho antes que surgiu a questão das redes sociais, do TikTok. Primeiro começou com o Vigo Vídeo, que era uma rede social semelhante, que eu não lembro nem quanto a gente ganhava. Cara, eu lembro dela, mas eu não cheguei a mexer. É, uma rede assim. social que não virou, assim. Eu não lembro se é a mesma do Kawaii ou é a mesma do TikTok. Não sei se foi comprada, o que Musical.ly aconteceu. também, que depois virou, né? Sim, Gente, eu não que lembro. na verdade, eu não lembro se é o Kawaii ou o TikTok. Tinha o Vine também. O Vine, se transformou sim. em alguma dessas. Aham. Mas basicamente, tinha o Vigo, mas a gente ganhava bem pouco. Aí surgiu o TikTok, que é aquilo que eu tinha comentado, né? Que surgiam contratos, porque é uma rede que tá começando, ela precisa de pessoas pra... Sim. Porque o que tu vai ver numa rede social? Ou é informação ou diversão. Sim. Então tu precisa de pessoas, a rede Gerando social, conteúdo. gerando conteúdo pra fazer toda a máquina. E eles, tipo, conta aí girar pra ali. gente como é que eles te acharam, assim, tipo, Então, eu não sei porque era um mágico específico que talvez tinha um contato lá dentro, que daí entrava em contato com esse mágico. Eu preciso de uma seleção de mágicos, talvez ele ganhava alguma coisa em cima, não sei sim. quanto, enfim. Daí a gente conseguia um contrato de 3 meses, acho que foi. 3 meses tinha que produzir quantos vídeos, assim? Eu não lembro. O do Kawaii 7 eu mil lembro. vídeos, sabe? Não, mas eu acho que tinha que 5 produzir vídeos por uns, dia. não sei se eram 20 no mês, eu não lembro quanto. Aham. O do Kawaii eu lembro depois. Quase um por dia, É, dia útil. no Praticamente, assim, uns 20, 25 vídeos, não sei. Aham. Mas foi o TikTok. Daí o TikTok estourou, terminou essa questão do contrato. E eu acho que eu segui postando vídeo. Daí teve um vídeo em específico que estourou, assim. Que foi eu usando um bichinho que eu tenho que parece que se mexe sozinho, que é um Sim, eu- furãozinho, Aham. assim. E daí... Quantas visualizações bateu? Tu Pai, lembra mais ou menos? não Não? lembro. Produção, busca esse dado aí pra gente. E depois eu fui estudar um pouco do TikTok pra ver o que funcionava. Sim. Porque qual é a ideia do TikTok? É basicamente tu pegar vídeo. Porque se tu for postar um vídeo, a gente conversando aqui sem o mínimo de edição, não vai viralizar. É difícil. Ou eu pegar um trecho de um show meu, postar, não vai viralizar. Tu tem que ver coisas que já funcionam. Então, tu pesquisava. O problema da mágica é o seguinte: o que mais funcionava é a questão de revelação. Daí eu optei por não fazer Sim, que daí esse é tipo de bala. conteúdo. Aí é tiro Que no depois- pé. aí é tiro no sacanagem, pé, e daí é- acabar. Muito incômodo com os próprios mágicos Aham. também, porque é complicado, porque tem muito essa questão da discussão, da divulgação de segredos mágicos na internet. Eu até concordo com o YouTube, tu ter alguns materiais para as pessoas aprenderem. Sim. Que é quando as pessoas estão começando, elas vão lá e buscam. O
problema do TikTok, Reels, Kawaii, que a pessoa tá passando ali sem nem interesse em ver a E o revelação. legal da Isso mágica é é o justamente você não saber, ou você Não ficar ali saber. tentando descobrir como é que tá Exatamente. acontecendo. Eu sou bem idiota da mágica. Depois no final ele vai fazer uma mágica pra gente, tá? E Valkyr, assim, ó. Daí você começou a postar nas redes sociais, começou a estourar nas redes sociais, Sim. chegou ali 1 milhão de seguidores e tal. E isso também te ajudou, porque eu te acompanhei também ali durante a pandemia. Sim. E eu vi que você começou a fazer shows virtuais, enfim. Esse sucesso nas redes sociais também te ajudou, então, depois a vender também esses shows? Olha, alguns, assim, eu te digo que não tanto, porque o que mais me ajudou do TikTok em si, porque o complicado do TikTok, que eu vejo também, talvez seja pelo público, eu não consegui converter tanto pro Instagram, porque o meu público era infantil. Então talvez se eu tivesse um público mais jovem e tudo mais, talvez eu teria conseguido, ou se eu criasse, daria pra criar. Hoje em dia tem vários mágicos que estão estourados assim no TikTok, eles fazem vários vídeos de mágica na rua, fazendo mágica com o pessoal, assim. Só que daí depois eu não tava mais... Já não era mais essa vibe. não tava mais muito na... Mas eu não consegui converter tanto. Mas eu fiz alguns, mesmo que poucos, alguns shows virtuais, que foi a ideia, né? Depois da pandemia, como é que eu vou conseguir ganhar grana, me manter e tudo mais? Tava tranquilo até porque eu já tinha uma reserva de emergência ali pra esses casos, mas... Eu ia falar alguma coisa? Não, vou pegar esse gancho. Ia falar sobre a reserva de Eu emergência. vou pegar esse lembramos, gancho. Selic a 3,75. Já pegando esse gancho da reserva de emergência. Você, como a maioria dos artistas, não tem um salário fixo, né? Sim. Então depende do mês, vai ganhar mais, depende do mês vai ganhar menos. Eu queria saber como é que você se organiza financeiramente nessas questões. Então, por exemplo, esse mês eu ganhei, sei lá, 100 mil 100 reais. mil reais. Com meia hora de show. Com meia hora, E no outro mês eu ganhei 2 7 mil reais. Sabe, como é que você lida com essa... Volatilidade, assim, de receita mesmo. Olha, eu... Tem algumas coisas que ao longo do tempo eu fui aprendendo, né? Lendo livros e tudo mais. Então, com esses gurus... E eu já tô meio de saco cheio de guru De investimento. Meu Deus Agora do céu. você vai ficar rico. Alguns assim, dão dicas muito boas. Eu gosto bastante. É que um mercado que concentrou muito picareta, né, cara? Esse que é o Tem problema. gente muito boa, tem ótimos Sim. educadores financeiros, gente, enfim. Porque educação financeira é importante, todo mundo tem que ter. indispensável. E aí Totalmente. virou um gancho pra muito picareta Sim. que não estuda, que só quer vender uma fórmula mágica, um Exatamente. robô do Bitcoin, Que não existe, né? Dinheiro fácil não existe. Não Tu vai existe. chegar a um investimento de 3% ao mês. É golpe. Golpe, Eu gente. nem olho porque... O que Sei que vai dar. nos faz ganhar Mas- dinheiro é o nosso trabalho, né? O investimento é para multiplicar, Com certeza. para nos manter forte contra a inflação, é para né, proteger nosso poder de compra. É, por isso que eu digo que ao longo, em alguns livros que eu fui lendo, né, que dizem que é o básico, mas ele tem que ser dito. Tipo, gasta menos do que tu ganha, que é o básico, porque é importante tu ter uma noção. E daí como é que tu vai saber? Tem que anotar teus gastos. Saber isso é uma questão. Saber isso é importante também. Então, que as Não sei pessoas se nem vocês sabem, mas eu, sim. Não, eu acho que é bem, bem importante, mas eu penso que, assim, na verdade, se fala muito em gastar menos do que ganha pra ter o que investir, né? Claro. Se fala nesse sentido. Eu acho que é justamente aí que tem que ter uma virada de chave na cabeça das pessoas. E é uma linha tênue, né? O investimento não é sobrou um dinheiro, eu estou gastando menos e está sobrando dinheiro, então vou investir. Não, o investimento ele tem que fazer parte Claro. Como se fosse da um tua custo. planilha. Exato, ele é então assim, você vai gastar o meu custo de vida é 4 mil reais. Então eu vou diminuir para 3.500 para ter 500 para investir. Não, o seu custo de vida vai continuar sendo 4 mil reais, incluindo os investimentos. Os investimentos, eles têm que fazer parte. Seja investimento, não tô falando investimento, eu vou comprar Bitcoin, vou nas ações. Não, tô falando mesmo investimento em renda fixa. Sim. Fazer a sua reserva de emergência, isso tem que fazer parte da sua organização. Não, isso é Não- perfeito, porque se vira o que sobra, porque daí quando não sobra, você não investe. Daí já Exato. quebra aquele ciclo. Então tem que ser não- uma conta fixa. E tem tua, aquela né, coisa pelo menos. que dizem que às vezes as pessoas ganham tanto. Se elas
justamente por conta de não terem educação financeira. Elas vão ganhar mais. Aham. Já Elas vão gastar aquilo mais. Elas... Eleva o poder de Exato. consumo, né? O padrão de É consumo. por isso que eu E costumo... como você faz? O quê? Como você faz pra se organizar Mágica. aí? Não, Explicado, né? eu procuro sempre viver um padrão um pouquinho abaixo do que Sim. do que eu posso, do que É, eu por isso tô chegou ganhando. com a bolsa da Gucci, É, Nike, Air coisa Jordan, Que nem entendi. da Cússia, eu acho que era o nome daquela... Como é que é o nome do... Quanto custa o outfit que a mulher apareceu com a camiseta falsificada. Mas... Não, mas o que eu priorizo isso, gastar menos do que eu ganho, sempre controlar. Então eu tenho um aplicativo aqui que eu uso no celular, Sim. no próprio notebook. Ótimo. Qual eu aplicativo consigo- tu usa aí, só Eu pra gente uso dar uma o dica? Organize, o nome. Organize. Eu Organize. uso Gastos, que também é, tipo, lança todo dia ali o que que é de despesa, o que Sim. que é de receita também. É, eu até pago, eu não lembro quanto que eu pago ele anual, não lembro agora. Mas daí eu consigo dividir, porque daí eu divido pessoal, E divido profissional. Mágico Valkyr, que são Ótimo. tipo, isso. gastos que eu Massa. faço com mágica. Ah, vou Sim. investir transporte, porque eu não tenho carro também, daí eu gasto com 99 pra Sim. ir voltar dos shows. E importantíssimo isso. O Valkyrie ele agora falou que ele divide então em gastos pessoais e gastos do Valkyrie Mágico, ou seja, da empresa dele. Sim. Então, enquanto artista, você também tem que entender que tem o artista pessoa e o artista empresa, né? Sim. Então, assim, pra onde você vai Separa. destinar o seu dinheiro? Tem que separar isso, né? Separa Esse- PFPJ até pra poder visualizar melhor, entender, É, isso eu não faço, né? eu não separo a conta em si. Não, eu Não, entendo, mas mas separar faz- os custos Sim. e Já é isso é a mesma coisa. É que nem uma vez um amigo meu, que é um empresário, vendeu a empresa dele e foi embora pra Orlando. Então era um empresário que certo. deu certo, né? Ele falou assim, disse, tá, e como é que tu te organiza financeiramente? Ele disse, cara, a empresa é minha, certo? Tá. Então se eu paguei todas as contas, o que entrar é o que eu ganho. Então essa coisa de, tem que separar que isso aqui, eu vou me pagar um salário porque... Não, a empresa é minha, é isso, paguei as contas, o resto é meu. Então, ok. Funcionou pra ele. Óbvio que Funcionou cada pra ele. caso Cara, é um caso caso. a caso, né? Tem pessoas que misturam o PFPJ e aí vira uma bagunça, né? Exato. Dependendo. É, o dinheiro em si eu misturo, Sim. mas eu sempre tento, mas quando Detalhe eu o que que é o coloco, quê. detalhe o que que é o quê, se eu gastei com a mágica, se eu gastei, porque às vezes pode ser, tô fazendo um show, estrago o microfone, Sim. daí se tu não tem um dinheiro ali pra girar, um Perfeito. capital ali de giro, pra poder comprar um microfone novo, ou uma Massa. mágica que estragou, ou alguma coisa, uma roupa nova. Sim. Então é investir em importante. figurino. Isso é bacana, inclusive, fazer com as suas finanças pessoais, entende? Sim. Você, sei lá, a gente vai falar, Todas os sempre a episódios gente vai vai dar algumas bater dicas, nessa tecla. mas, por exemplo, assim, eu tenho um cachorro. Sim. Cachorro, você sabe que é um gasto fixo, que todo mês É vai ter... muito não, porque eu pensei em adotar, mas... Ah, Minha namorada não vale a quer, pena, vale a então pena. adote. Eu tinha uma Golden Retriever, era pura Ah, não. bucha. também. Não fala isso. Eu amava ela, É. pobrezinha. Mas era gasto pra caramba, porque daí tinha o gasto Mas é dela gigante. e tinha o gasto que ela Gigante. destruía, né? É, Ela destruiu 6 complicado. sofás ao todo Meu da Deus. vida dela, durante Mas 8 anos. pensando num cachorrinho assim de boa e tal, você vai ter um gasto fixo. Então, por que não colocar, sabe, fazer uma caixinha, digamos Exato. assim, pra aquilo? Porque em algum momento pode dar algum problema, você vai precisar, vai ter gasto com Sim. veterinário, vai ter... Enfim, então, isso vale pra artistas, vale pra qualquer pessoa, É, tu entende? já tem noção de... porque nesse aplicativo que eu uso, se eu quero, eu já tenho... eu gasto em média 1.000 e tanto com aluguel. Eu já posso Sim. colocar ali, porque eu já sei que mês que vem eu vou ter o gasto tanto. Carro, carro, a gente carro, fala, carro é né? como se fosse um filho. Então, assim, eu, por exemplo, eu tenho uma caixinha lá reservada que todo mês eu vou colocando um dinheiro pra carro. Sim. E aí, sei lá, deu algum Deu um problema. problema, tem o... Nossa, não. Porque carro é assim, eu não tenho carro, eu não pretendo ainda ter. Porque é aquela questão de prioridade também. Não vou dizer Sim. pra pessoa não tem carro porque é um gasto. Depende Tem aquela de cada questão rotina, do- assim. Exato. Que é dos ativos e passivos, que carro é um Aham. passivo que só te gera despesa. Mas se é algo que tu quer ter, é algo que tu sonha ter, que tu Sim, gosta, cada caso vai é um te caso, trazer né? conforto, tem que ter, só que, claro, tu se planeja financeiramente. Sim, só não adianta pra- financiar em 30 anos um carro É. que dão... Se tu tem poder aquisitivo pra comprar um Uninho, tá show, que vai te ajudar no teu Exato. trabalho que tu quer. O 1.0, brabo é as pessoas gente. quererem comprar o que era um Cruze. Gasolina Nossa. subindo. Vai com motinho. calma, não dê um passo maior que a perna, né?
É isso que eu até comentei, até tinha comentado, né? De como eu comecei. Eu não comecei porque a minha caixa de som agora é um Já não- investimento que eu JBL. fiz, é uma top. Comecei aos Boom. pouquinhos e fui subindo. Não foi direto na assim. primeira. E às vezes a gente tem essa questão também, e falando de nós em relação ao podcast também, que a gente começou esse projeto. A gente tem aquela ilusão de que eu preciso do melhor equipamento Sim. pra fazer. A gente deu muita sorte porque apareceu a Sonare. Oh, Coloca o logo aqui, ó. o melhor equipamento. Pera aí. Ah. E essa mágica. Ai, o Ô, mágico. mágica. Tá. Agora- Não, Não? mágica. Agora. Ah, Aí, ó. aê! Olha aí, Agora ó. foi. A mágica. É, gente, A gente deu essa sorte. liga. Mas antes de aparecer a Sonari, bendita Sonari em nossa vida, a gente combinou, tipo, pô, meu, vamos fazer Celular. com celular um Hoje em Olhão dia, de casa, a jeito. qualidade das câmeras dos celulares. Porque, né, antes feito. Não Aliás, Antes- exatamente. Antes feito do que mal feito. perfeito. Tá, Antes feito enfim, do que vocês estão perfeito. ligados. E ainda seguindo essa linha, então, de organização financeira, como você se organiza pro futuro, né? Porque no final das contas a gente também tem que pensar que a gente vai envelhecer, a gente vai, em algum momento, vai parar de trabalhar, Sim. enfim. Como que você tem alguma organização quanto a isso? Onde é que tá onde é que- bufunfa? Onde é que É isso que a gente recomendação quer saber. agora? Investe tudo em qual? Manda o código aí. Não pode, Ah, é contra a lei fazer isso. É CVM não tá vendo, deixa quieto. É só Sacanagem. fundo O que que imobiliário, vai lá. tu investe? O que que tu aporta pra reserva de emergência? Não ativos específicos, obviamente, Sim, sim. mas... É, em renda fixa, ações e fundos imobiliários, basicamente. Boa, pra renda... Mas- Ações pra renda, assim, dividendos ou pra Futuro. crescimento, assim? É que na verdade ambos, mas o que acontece na verdade? A renda fixa foi o que eu estudei mais, assim. Uhum. Dei uma pesquisada. Ações não manjo muito. Sim. Mas Ninguém Tá ali. manja, na verdade. Não sei se É, você Minha- sabe, vai mas ações. aprendendo. é uma minha coisa- irmã, porque eu comecei a investir por conta da minha irmã, que ela já investe. Ah, legal. Então ela me ajuda bastante. Então todo Ótimo. mês, chega primeiro do mês ali, Raquel, Então, o que que eu vai coloco agora aqui? Qual é a... E E agora? daí ela já me Tudo ajuda em Americanas, nessa... Me Sacanagem. ajuda bastante nessa questão, assim. Ótimo. Então agora eu tô só investindo em ações, assim. Massa. Porque Ótimo. renda É, o fixa mercado tem- tá... E é engraçado, bastante. alguém pode estar ouvindo assim, pô, ele tá investindo em ações, mas com o mercado derretendo... Compra mais, vai comprar. Gente, Depois. às vezes, dependendo, boas empresas, elas estão em baixa, mas não deixam de ser boas empresas. Sim. Então, digamos, é como se fosse no mercado, o refrigerante que você sempre toma tá pela metade do preço. Ué, mas por quê? Perdeu a qualidade? Não, só tá barato. Enfim, um exemplo hipotético aí, né? Bem que podia estar metade do... Bom, a gente vai se encaminhando agora um pouquinho para o final da nossa conversa. E uma última pergunta que a gente gostaria de fazer Sim. para ti, né? Seria o que você indica para quem está começando a fazer mágica agora? Como que essas pessoas podem ganhar dinheiro com isso? Enfim, qual dica que você daria diante da tua experiência, né? Olha, pra fazer mágica, Tem que comer 3 colheres de ovo cru. Com Nescau. ir numa encruzilhada à meia-noite, fazer um ritual... Não. Deu. Não, pra fazer mágica tem que aprender inglês. É uma dica É o- porque Nunca imaginei, cara. a que maioria fosse dos materiais... É porque em É português verdade. não tem uma gama gigante de materiais. E a mágica é legal, que é um mercado que existe tanto os shows, né? Uhum. Shows infantis, enfim, eventos. E tem gente que vive só de criação de números novos. Então, Sim. diariamente são lançados novos Legal. números, novas E técnicas. como é que faz rentabilizar assim, a criação do número? Tipo, tu cria e tu vende? ou é- Existem várias lojas, às vezes tu faz uma Plataformas, parceria com uma tipo. loja, tem várias Legal, lojas cara. fora, assim, que são famosas, assim. Mas Que daí ou eles têm algumas parcerias, às vezes eles têm umas lives que eles fazem de conferência. Essa é a boa. Tem essa aqui também, ó. Ah, é. Ih! Qual que é? Essa aqui, ó. Valeu, passou Ah, é, ó. os 2 pontos do dedo, Ai, meu gente, Deus. eu sou Alta péssima. tecnologia. Eu Essa passei aqui. um aqui, ó. Foi... Eu sou apaixonada por mágica, Sim. assim, extremamente apaixonada por mágica. O Valkyrie já esteve lá em casa fazendo mágica pra mim e pro meu excelentíssimo É, vou Felipe falar, os Valf Mendes, já esteve lá em casa fazendo Palhaço mágica. É. E foi. E, cara, eu amo, assim, eu amo justamente, assim, você não saber
Você tá ali prestando... Eu presto muita atenção, sou aquela pessoa que fica assim, tentando catando, descobrir entendeu? o que Isso tá é fácil. acontecendo. Agora Isso eu vou aí é descobrir. E facinho. eu não descubro, e eu Ainda acho... bem. Cara, eu amo, assim, ó. Eu amo, eu queria muito saber fazer. Eu espero poder aprender Vou um lançar dia. meu A curso Rafa- E agora. falando nisso... Falando a- nisso, pessoal, eu vim aqui. Nesse momento. Então, queria muito te agradecer por ter aceitado o nosso convite, o nosso primeiro Primeiro convidado, nossa primeira convidado, cobaia. nossa A gente primeira pede co- desculpa qualquer coisa, É. cara. E agora a gente vai pro Arte Indica. Arte indica, Roda a vinheta. Arte Indica, então, agora, pra finalizar esse episódio maravilhoso com essa presença ilustre do Valkyr, a gente queria saber o que você gostaria de indicar, seja de arte, investimento, qual a sua Mindset, dica? alta performance, enfim, palestras. Olha, eu coaches. pensei num livro, claro que tem que ser analisado a questão financeira de cada um, né? Claro. Aham. Mas tem um livro que é super legal, justamente para te aprender um pouquinho mais sobre educação financeira, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Não sei se Ai, deve ter... Indicado no Viram? último. Indicou? Foi indicado? Tudo primeiro que a gente come... Isso ó, tá óbvio aqui, ó. Ele só validou, Validou. que não É que ele adianta. dá basicamente as ideias básicas, né? De tu Ativo, começar passivo, de entender a investir, relação o que do é passivo, dinheiro. o que é ativo, gastar mais, gastar menos do que tu ganha. Então, outra coisa importante... Fiz uma mágica. Outra coisa importante que eu acho importante falar é ao longo do tempo, né? Justamente para os artistas, é que se fala muito do... eu não vou... Porque eu já fui muito assim. Quando eu tava começando, fui muito mão de vaca, assim. Que é diferente do ser preocupado Sim. com o teu dinheiro. Economizar, mas não ser mesquinha, né? Exatamente. E ao longo do tempo, com o teu trabalho, já que vocês estão assistindo, devem estar fazendo alguma coisa que vocês amam, né? Se é artista, tá correndo atrás. É ao longo do tempo procurar estudar mais, se dedicar mais para conseguir ganhar mais com isso. Porque às vezes o pessoal pensa, não, eu vou ficar rico cortando Sim. a Netflix do final do mês. Só que tu tem que ter o teu momento de lazer também. Tu não Isso, vai realmente. viver E artista precisa se alimentar de arte com também, né? certeza. E arte tá no Netflix também, gente. É verdade. Tem umas coisas lá, né? Então é importante esse Legal. ponto de se preocupar Perfeito. ao longo do tempo a ganhar mais. Porque quanto E aumentando a renda. mais tu Aham. consegue aumentar a renda... Que nem eu comecei ganhando tanto, fui me tornando mais conhecido, fui estudando sobre como vender melhor, como fidelizar os clientes, Sim. fazer com que as crianças pirem no meu show, que gostem bastante, que peçam pros pais para me Sim. contratarem. Então, isso foi ao longo do tempo. Aumentando o preço, ganhando mais. Então, ao longo... Mas é uma tudo visão trajetória, né? empreendedora. Visão de longo prazo, né? A gente É. não quer fazer Empreendedora. hoje e amanhã deu. É ao longo da E vida. eu não lembro em que livro que eu li, mas que diz que as realizações levam tempo. Então, não adianta... porque às vezes me dá vontade de largar tudo, sair viajar Sim, por aí. dá. Mas daí eu penso, se eu parar numa cidade, Se largar agora. porque às vezes eu vou ter que começar tudo de novo. Sim. Vou ter que parar numa... Porque às vezes eu penso em ir embora pra praia, morar na praia. Sim. Mas aí tu vai Todo ter que mundo começar pensa. de... Quem não Todo julga. Mas aí tu bem. pensa, vou ter que começar tudo de novo, fazer as pessoas me conhecerem. Porque não adianta, tu trabalha com isso, é um recomeço. trabalho de formiguinha. Então uma Uhum. pessoa vai conhecendo, vai passando pra outra, e daí tu vai se tornando conhecido ao longo do tempo, assim. Perfeito, acho que A tua- rendeu, hein? Acho que E a deu tua certo. dica? A minha dica, vamos A lá dica. então, já que ele indicou o Pai Rico, Pai Pobre, vamos pro O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Acho que é um livro que fala também do lidar com o dinheiro, é uma história muito legal, que existe há séculos já e fala sempre, uma coisa que eu acho que mais me marcou é o do você recebe 10, vai pra caixinha. Recebe 10, vai pra caixinha. Independente, faça chuva, faça sol. Porque vários momentos na minha vida eu já tive problemas financeiros e eu poderia ter deixado pra caixinha. Só que esse virava alguma outra coisinha que nem era Sim. tão relevante, sabe? Então eu acho que eu indicaria O Homem Mais Rico da Babilônia. E tu, E Beth? eu, A Revolução dos Bichos. Livro também, dessa vez. maravilhoso. Que é muito George- bom, muito bom, muito bom. Vale a Sim, pena. Revolução É um dos livro Bichos. rapidinho também de ler.
É uma leitura bem boa e, George Orwell. nossa, é bom. Orwell. Vale a pena. Perfeito. isso aí. Pra finalizar, nossas redes sociais, por gentileza. Mágico Valkyrie, @ Mágico Valkyrie com W e K. Não é nem Val. Não é nem Valcir, nem Valdir, nem Valmir. Nem É Valdecir. Kir. WALKIR. Vocês encontram no @eu.jeanmendes com J ou no @invista como um artista. E eu, @Gabriele Dors. E não esqueçam de seguir a Artcast em todas as redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram. E este episódio teve o apoio de Sonar Studio e Constinta. Gravação de áudio e mixagem Paulo Roveder. Gravação, montagem e finalização de Bruno Padoim. Muito obrigada Valeu, por ter galera. nos acompanhado até Valeu, aqui. Valkyr. Obrigada, Obrigado, Valkyr. eu que agradeço. E até o próximo.